comunicação não verbal na negociação. A gente tem um apanhado de conteúdo, um apanhado de coisa. A literatura é muito densa quando ela fala de comunicação não verbal na negociação. A gente sabe que um processo dialógico, a questão não verbal, ela predomina, né? Você tem números que mostram que mais da metade do poder de influência e de persuasão que você pode ter sobre o outro, ele se dá de forma não verbal. O que a gente faz? Com esse apanhado de coisa que a gente tem na literatura falando sobre comunicação não verbal, eu acho que a gente precisa, pelo menos, lembrar de 3 coisas. Tem uma infinidade de coisas que é interessante você ir testando e negociando e utilizando e tendo feedback daquilo e avaliando os seus resultados, ver o que funciona em cada cenário. Só que tem 3 coisas que basicamente elas se pretendem ser universais quando a gente fala de comunicação não verbal na negociação. O primeiro ponto que você não pode esquecer, você pode esquecer toda a literatura que está por trás, mas tem 3 coisas que você precisa praticar sobre comunicação não verbal quando você estiver negociando. E a primeira é sobre a questão de olhar para o outro negociador. Tem muita gente que tem dificuldade de olhar para o outro negociador. E às vezes a pessoa ela nem percebe, mas numa negociação ela até acha que ela mantém um contato visual com o outro, um contato bem estabelecido, só que acaba que ela não acaba olhando muito para o outro. E qual que é a dificuldade de manter um contato visual? É importante a gente falar aqui também para você perceber se você incorre nesse erro. Uma das dificuldades é que quando a gente não está olhando para o outro, imagina que o outro está conversando conosco na negociação e a gente não está olhando para ele. O que é bom nesse caso? O bom disso, de a gente não olhar para o outro, é que a gente vai ficar mais focado no que o outro falar. Se a gente olhar para um ponto, determinado ponto, que não seja o outro que está falando conosco, a gente tende a aumentar o nosso grau de concentração no que ele está falando. Essa é a parte boa de não manter o contato visual. Só acontece que se você acabar fazendo isso, você vai reduzir o seu contato e isso pode ter um custo em termos de influência, de persuasão, de relacionamento na negociação. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que você perca talvez um pouco de atenção porque você está olhando para o outro ali, você não consegue ficar tão atento no que ele está falando, mas vale a pena você investir no contato visual, você olhar para o outro, estabelecer esse contato. Outra questão é a postura. A postura é aquela regra básica de manter uma postura aberta. Só que, para além de manter essa postura aberta, claro, você não está fechado, você está com uma postura mais aberta, mais receptiva para o outro, mais amistosa para o outro, é importante também que você dê uma leve inclinada. Então, assim, isso demonstra uma certa atenção para o outro. Veja, alguém quando está conversando com você, se alguém está mais muito relaxado, né? Alguém está... Talvez essa pessoa não está prestando tanta atenção em mim. Agora, se a pessoa se inclina um pouco em sua direção, também não é aquele inclinar de intimidar, né? Aquela leve, aquele inclinar leve em direção ao outro. Quando você faz isso, você mostra que você está prestando atenção, que você está ali presente, que você está ouvindo o outro, que você está focado, você está inteiro ali naquele processo de negociação. Isso ajuda muito a percepção que o outro vai ter de você na negociação, isso ajuda muito a estratégia de influência e persuasão que você for usar. E uma terceira questão. Então veja, a gente já falou aqui dessa questão da postura, do contato visual e tem uma coisa que você precisa praticar na sua negociação, que é a questão do reforço. Uma espécie de reforço positivo que você tem que dar para o outro. As pessoas costumam usar, também você vai ver muito artigo, muito paper que vai usar o nome de encorajar e desencorajar. Nada mais é do que estimular. Em termos gerais, é uma espécie de reforço que você emite para o outro quando ele tem uma determinada postura que é producente para a negociação. Então o outro fez algo interessante para o processo de negociação, você de forma não verbal, você vai estimular esse tipo de comportamento. E como que você faz isso? Bom, as pessoas costumam fazer isso principalmente acenando a cabeça. Então o outro ele tem uma postura boa, você acena a cabeça não com uma forma de estou apenas ouvindo o que você está falando, mas estou concordando, isso foi muito legal. Você pode dar um sorriso também. De certa forma você tem que mostrar com o seu corpo, de forma não verbal, que aquela atitude que o outro teve foi importante
para a negociação. E, consequentemente, importante para você, mas também importante para o outro. Importante para todo mundo que está ali negociando. Então, lembre-se, encoraje e desencoraje. Se o outro, da mesma forma, ele fizer algo que vai comprometer o processo de negociação, você, de certa forma, pode se fechar um pouco, você pode... Quando a gente fala de reforço, muitas pessoas confundem isso, mas você tem um reforço positivo, que é quando você emite ali o estímulo positivo, e o negativo, na verdade, não é quando você faz alguma coisa que não seja tão interessante para o outro, mas quando você tira esse determinado estímulo. Então, alguns estímulos que são importantes para o processo dialógico com o outro, você pode retirar. Então, quando o outro fizer algo que te desagrade, que não seja interessante para o processo de negociação, sabe aquele aceno que você costuma fazer quando o outro faz algo? Você retira ele. Você pode ficar, ao invés de se mostrar descontente, dependendo da forma de como tiver a negociação, é importante você se mostrar descontente. Mas em termos gerais, você pode simplesmente tirar o reforço positivo. Então o outro faz algo que te desagrade, você simplesmente não reaja muito, fique mais neutro, fique numa posição mais séria. Isso, de certa forma, aí vai estar gerando um reforço para o outro que não é tão interessante, isso vai desestimular a postura que ele teve. Então lembre-se que na negociação, quando a gente fala de comunicação não verbal, tem uma infinidade de coisas na literatura, vale muito a pena ver, principalmente quando a gente fala de rapport, principalmente quando a gente fala de questão de comunicação eficaz, né? Mas só que em termos não verbais também. Você tem uma literatura, uma gama imensa. Você tem bastante paper que explora diversos experimentos que demonstram resultados, que demonstram ser eficazes. Mas assim, o que é de comum em toda essa literatura que você vai ver, você pode pesquisar de diversas fontes, você vai ver lá que vai ter essa questão da postura mais aberta, levemente inclinada, você vai ter essa coisa de oferecer aí o reforço positivo ou o reforço negativo, no sentido de tirar o estímulo do outro. E você também vai ter a questão de manter o contato visual, que é olhar no olho do outro negociador. Então, quando for negociar, se atente a essas três coisas quando a gente vai falar de comunicação não verbal, e eu tenho certeza que os resultados vão melhorar muito na negociação.